Então nós estamos iniciando os trabalhos da tarde e vamos iniciar, como todo trabalho espírita, com uma prece. Então elevemos nossos pensamentos ao alto, em agradecer ao Deus de amor e de infinita bondade e misericórdia nas nossas vidas. Agradecer também a Jesus, que é o nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e também a nossa mãe, aos nossos próprios anjos de guarda, amigos, familiares e a assistência amorosa e boa do Frei Fabiano de Cristo, que é o mentor da nossa casa de oração e de trabalho. Senhor Jesus, que a tua misericórdia se faça presente nas nossas vidas, hoje e sempre. Com essa rogativa, passamos a palavra ao nosso irmão Romildo César, que fará a palestra da tarde, nessa tarde. Então, Romildo, está contigo. Preferi só aqui. Então, uma boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa tarde, mas não só na tarde, né, mas hoje, agora e sempre, né? Que estejamos nessa paz desse Mestre tão querido e tão amado. A gente às vezes diz tanto isso, né? Muita paz, mas não sabe a proporção que isso pode iluminar nossas vidas, né? Ter a paz do Cristo. Quer dizer, quando a gente vê os ensinamentos dele, quando a gente entra em contato e tem conhecimento com aquilo que Jesus ensinou, como foi Jesus, a sua personalidade, a sua maneira de ser, o que ele ensinou. Então, a gente saber que está mergulhado naquela paz. Então, eu acho que é uma das coisas melhores que qualquer ser humano, seja encarnado ou desencarnado, pode sentir. Então, que todos nós possamos estar mergulhados na paz do nosso Mestre amado Jesus. E hoje estou aqui, né, com essa tarefa grandiosa, quando a nossa irmã Dora, trabalhadora aqui da casa, me convidou, disse para ou escolhe uma palestra em dezembro, ou escolhe uma palestra em novembro. Mas em novembro, a única data que tem é dia 24, e a gente quer estar fazendo, nós do SELEC estamos fazendo uma homenagem a Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec. Aí eu, assim, né, aquela coisa, agora tem que pesquisar, né? Porque geralmente não é uma coisa assim tão falada. Como foi? Quem era a esposa de Kardec? Geralmente a gente vê uma foto, são poucas fotos que tem dela, né? Assim, quadros relacionados, imagens relacionadas à figura de Amélie. E eu disse, mas eu vou topar esse desafio. E não foi fácil fazer as pesquisas. Fazer pesquisas relacionadas à senhora Kardec, antes senhora Rivail, né? Porque era o Hipólite Léon Denisard Rivail. Então, depois começou a codificação espírita, se tornou Allan Kardec. E depois se tornou a senhora Kardec. Não foi fácil, porque são poucos materiais que existem relacionados a essa figura feminina. Então, nós temos os pioneiros da doutrina espírita, mas se fala muito dos homens que foram os pioneiros. Aí, quando se fala da doutrina espírita, o início é Kardec, aí sempre fala em Allan Kardec, com certeza que a gente vai passar toda a palestra também falando dele, porque eis a importância do nosso codificador. Mas, e a esposa? O que ela fazia? Ela estava do lado dele, que às vezes a gente também, muitos que, até nos dias de hoje, uma pessoa professa uma determinada doutrina, uma determinada religião, mas a sua companheira, o seu companheiro professa outra, ou não tem religião. Mas quem era a esposa realmente de Allan Kardec? O que ela fazia? Ela ajudava o nosso codificador. Aí eu lá na preocupação de fazer esse estudo, trazer esse estudo da melhor maneira, que a gente não vai trazer qualquer coisa. Não, tá muito difícil achar alguma coisa relacionada a Amélie. Então eu falo qualquer coisa, mudo de assunto, porque tem gente que pode fazer isso. Eu digo, não, mas eu vou pesquisar, eu vou encontrar, porque vai ter alguma coisa relacionada. Aí eu me lembro que uma das companheiras de jornada da Casa Espírita disse, tu começa logo dizendo assim, Romildo, que atrás de um grande homem, ó, aquele ditado machista, né?
Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Atrás de um grande homem. Então, atrás de Allan Kardec, estava lá a Amélie. Atrás. Então, isso é uma das frases mais machistas que existe. E, às vezes, a gente fala e nem se dá conta do machismo que está por trás dessa frase. E é isso que faz com que ela também não se tornou tão conhecida. Porque o trabalho dela foi muito importante. Hoje em dia, muitos de nós conhecem a doutrina espírita, têm acesso aos livros de Kardec, devido ao trabalho da senhora Kardec. Mas vamos lá, vamos tentar aos pouquinhos conhecê-la. Eu coloquei alguns tópicos aqui e a gente começa falando sobre esses vultos, esses personagens reais que existem da doutrina espírita, falando sobre o que aconteceu no plano espiritual. Porque uma das coisas que faz com que ela não seja tão conhecida hoje é o machismo. Como eu estou dizendo, essa frase, atrás de um grande homem, ao lado de um grande homem. Ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Como ao lado de uma grande mulher tem um grande homem. Ao lado. E muitas vezes as pessoas não pensam assim. E tem aquela coisa machista. E eu, até ontem, falando nisso, no machismo, graças a Deus, aos poucos, não melhorou como deveria, mas aos poucos está melhorando mais essa coisa de olhar a mulher só como a dona da casa, a tarefeira da casa, aquela que vai cuidar. É que nem ontem eu estava escutando, não hoje, né, que um exemplo de alguém que não pode nem sair para trabalhar fora, porque o esposo está impondo que não vai sair, porque quem é que vai colocar a comida na mesa? Só come se colocar no prato. Veja só que situação. Veja só o machismo. Aí eu estava vendo uma palestra do ano de 1981. Aí eu fiquei interessado, porque eu estava lá fazendo a pesquisa no YouTube, ontem assistindo, porque às vezes na televisão não existem programas de pouca qualidade, né? Principalmente no sábado. Aí eu disse assim, não, vou no YouTube e vou dar uma assistida, ver alguma palestra, alguma coisa interessante. Aí eu vi uma palestra do ano de 1981, que só tinha o áudio. Só o áudio, tinha uma imagem e era uma palestra sobre Célia, que aquela personagem do livro 50 anos depois, que eu estou voltando a escutar esse livro, que é um livro assim que me marcou, tanto o Há 2000 anos, aí depois tem os 50 anos depois e depois o Renúncia. Então, Célia Lúcius, que é um espírito encantador, que está lá, né, no livro 50 anos depois, e depois ela retorna, para quem não sabe, né, ela retorna como Alcione. Até um dia desse eu pronunciava errado, que ainda é Alcione, né, mas eu vi alguém pronunciando de maneira correta o nome dela, Alcione, do livro Renúncia. Depois, esse grandioso espírito. Então tinha lá alguém em 1981, falando sobre Célia Lúcius. Eu digo, não, eu quero saber um pouquinho sobre o que é que esse palestrante está falando sobre ela. E, por coincidência, é o ano que eu nasci, 81, né? Já faz um tempinho, né? 43 anos. Isso é 43 anos, como era divulgada a doutrina espírita. Eu fiquei no ano do meu nascimento, eu vi que a palestra foi em julho de 81. Eu disse, nessa época eu estava com 3 meses, então uma doutrina que eu ainda iria conhecer. Como é que as pessoas propagavam na época? Aí tá lá, começou muito bem, falando sobre a personagem Célia, do livro 50 anos depois, mas depois eu fiquei bem decepcionado com o palestrante, porque ele começou mudando totalmente de assunto e falando das roupas femininas. Em momento nenhum citou as masculinas, como os homens estavam andando na época. Falou das femininas. Então vamos prestar atenção. Eu estou vendo agora uma estilista, ela está desenhando roupas, e está desenhando roupas em que mostra um pedaço da perna da mulher, em que a mulher agora está com os braços de fora. Eu digo, meu Deus do céu, e esse é o tema da palestra, sem criticar o nosso irmão, que eu vi até que ele desencarnou 3 anos depois, com certeza no plano espiritual, ele já tem outra forma de pensar. Não é nem criticando, porque isso era a maneira das pessoas pensarem na época. 1981, há 43 anos atrás, a pessoa tinha essa forma de pensar. Aí eu já estava achando meio assim, aí depois ele começou. Agora também televisão. Todo mundo, as pessoas com televisão dentro de casa,
está passando 3 novelas na Rede Globo. E a mulher agora vai começar a assistir 3 novelas, ao invés de ler a literatura espírita. Claro, né? Entre ler, assistir novela, vamos ler os livros espíritas. Mas às vezes, se a gente se afina com alguma novela, depende, né, do que é o conteúdo daquela novela, não vejo nenhum problema, não. Aí, agora as mulheres estão assistindo novela, as nossas empregadas domésticas agora não vão fazer o serviço da casa, porque vai estar lá ligando aquele aparelho e assistindo telenovelas. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu depois fui olhar os comentários das pessoas no YouTube relacionados àquela palestra. Eita, grande palestra, que palestra maravilhosa. Aí eu coloquei, né, um pouco mais afoito, eu digo, eu acho que fugiu totalmente do assunto. Se o assunto era uma mulher tão extraordinária, como foi Célia, como é, né, Célia Lúcius, como é Alcione, que hoje em dia habita não é nem mais em lugar relacionado ao planeta Terra. Ela agora vive na estrela Sirius, quer dizer, é um orbe, uma constelação bem mais avançada. Quanto esse espírito tem para nos ensinar? E a gente se preocupar como é que a pessoa está se vestindo, como é, se está cozinhando, se está assistindo televisão. Então, a gente vê como era o machismo na época. 81, há 43 anos atrás, que dirá na época de Amélie. Então, por que a Amélie não foi tão divulgada? Machismo. Então, só Kardec se destacou, né? Tem um grande homem. Por trás dele, lá por trás, tinha uma grande mulher. Mas vamos lá. No livro Cartas e Crônicas, do Espírito Irmão X, que todos nós sabemos que é Humberto de Campos, é mencionada uma coisa incrível, assim, encantadora, que aconteceu no plano espiritual antes da reencarnação de Kardec. Ele fala que é mencionada uma assembleia que ocorreu no mundo espiritual sob o comando nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus fez uma reunião lá no plano espiritual e grandes espíritos estavam reunidos para aquela assembleia e entre eles um se destacava, que era aquele que seria o futuro codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Lá estavam todos os grandes missionários, que futuramente dariam início ao espiritismo. E lá encontrava-se um espírito de grande elevação que estava se preparando para reencarnar na Terra. Mas só que tinha outro que já estava reencarnado e que também, antes de reencarnar, fez grandes promessas, como todos nós, antes de reencarnarmos. Eu digo não, porque temos os desencarnados aqui, né? Alguns até estão se preparando para reencarnar. Não estou vendo, que eu não tenho evidência, mas quem for médio vidente pode ver que a casa aqui está cheia, lotada de desencarnados. E alguns se preparando para reencarnar. E até agora há pouco, numa reunião mediúnica, um espírito chegava e dizia que há tempos, né, estava lá no plano espiritual, estava lá numa colônia, trabalhando, se preparando, mas que já estava próximo o reencarne dela, aqui em Pernambuco, e que estava muito nervosa. Elas que há tempo que não visitava a Terra, essa até o modo das pessoas se vestirem mudou, da época que eu vivia aí. E em breve eu estarei junto com vocês, revestindo um corpo de carne. Como estou nervosa, era uma mulher, como estou nervosa. Então, se a gente tem medo de desencarnar, mesmo sendo espíritas, eles lá no plano espiritual têm muito medo de reencarnar. Sabe por quê? Porque a promessa é grande. A gente promete muita coisa lá, não, aquela pessoa que eu não me dou bem, é um inimigo do passado, dessa vez a gente vai nascer juntos, e eu prometo que eu vou melhorar, vou mudar, vou tentar amar essa pessoa. Não, eu vou conhecer a doutrina espírita, vou fazer grandes trabalhos na casa espírita, vou nascer com mediunidade, como médium, prometo, parece aqueles políticos, né? Prometo que vou exercer minha mediunidade com seriedade e ajudar encarnados e desencarnados. Aí quando a gente chega aqui, a coisa muda de figura, né? A metade das coisas que a gente promete lá,
a gente não cumpre quando chega aqui. Então foi o que aconteceu com Napoleão Bonaparte. Quem não conhece, né? Aquela figura do Napoleão que a gente estuda lá nos livros de história, na nossa época de escola. Então Napoleão é uma figura que ele tinha prometido que ele viria na frente, muito na frente, um pouco na frente, para preparar a França e alguns outros países vizinhos para a chegada da codificação. Então ele ia fazer com que os países se unissem. Mas o que foi que Napoleão fez? Ele preferiu a guerra, né? Guerra, que até portugueses, né, sofreram com a tirania de Napoleão, que os portugueses que vieram ao Brasil vieram fugidos de Napoleão. Mas isso ainda não tinha acontecido. Napoleão ainda estava jovem e estava ainda naquela promessa, né? Tinha já reencarnado e já estava naquela promessa. Futuramente se tornará um grande líder e a gente conta com ele. Jesus contava com Napoleão. Aí ele, num momento de sono, sai do corpo, se desdobra e vai participar dessa assembleia no mundo espiritual. Então, quando estavam todos lá reunidos, ele viu a figura de Allan Kardec, que já era um espírito muito iluminado. E ele se ajoelhou diante daquele ser e disse: prometo cumprir, prometo fazer o possível para que a nossa missão, tudo que a gente prometeu, ocorra da melhor forma possível. E a gente sabe que o resultado não foi bem assim. E dentre esses espíritos de grandiosidade, estava lá Amélie, porque era ela também que seria uma das iniciantes da codificação espírita. Como se chamava, a Dulce Gabi. Como o nome dela é Amélie Gabrielle Boudet. Então, as pessoas mais próximas chamavam, devido às suas características físicas, devido ao seu modo de tratar as pessoas, ela tinha aquela doçura, então ela era conhecida pelos mais próximos como a Dulce Gabi. Ela, fala-se muito pouco nela, né, como eu falei, mas ela nasceu durante a Revolução Francesa. Revolução Francesa é essa que, como a gente sabe, tem a participação de Napoleão. Então, em parte, como nós, né? Mais uma vez dando o nosso exemplo, a gente não cumpre 100% do que prometemos, mas em parte ele cumpriu. Então ele fez a Revolução Francesa, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Então se fala muito nisso, que a Amélie nasceu durante a Revolução Francesa. Quer dizer, estava havendo uma transformação lá na França, na educação, na cultura francesa, nas formas de um olhar o outro. Então, ela já nasceu num momento de transformação, que poderia ter sido melhor. Como a doutrina espírita poderia ter crescido se não houvesse essa falha de Napoleão. Que pode ir lá, né? Quem for na França, aí quando nós brasileiros vamos na França, a primeira coisa é visitar o túmulo de Allan Kardec, né? Aí tem lá o túmulo dele com aquela frase, e por trás é que está o túmulo de Amélie. Botaram por trás, não tem destaque nenhum. Mas para um espírito grandioso isso não tem importância. Mas quando um brasileiro vai para a França, quer logo conhecer o túmulo de Kardec. Mas quando vai lá, tá bem cheio, né, o túmulo de Kardec, mas só de brasileiros. Aí diz assim, aqui na França, e a doutrina espírita? A gente pensa assim, como o espiritismo nasceu na França, o espiritismo lá é uma coisa, tem gente que nem sabe quem é Allan Kardec. Se perguntar quem é Hippolyte, Leon, Denisard, Rivail, as pessoas sabem. Porque ele foi bem conhecido pelos seus livros, por ser um professor, discípulo de Pestalozzi. Então as pessoas conhecem esse, por isso que ele mudou de nome. Para agora a codificação da doutrina espírita, para não confundirem com o professor, vão colocar o nome que ele teve numa das suas existências passadas, que um espírito revelou ser Allan Kardec. Mas poucos conhecem a doutrina espírita, não é tão divulgada na França, nem nos países vizinhos. Por quê? Essa falha que ocorreu. Porque o que foi que Bonaparte falou, né? Vamos unir os países. Mas o que foi que ele fez quando esteve aqui na Terra? Dividir os países por causa da guerra.
Então, infelizmente, aí é quando vamos, mudança de planos, leva tudo para o Brasil. Aí o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então aqui do Brasil é que está se expandindo para outros lugares. É no Brasil que tem essa missão de levar a doutrina espírita, os livros do senhor Allan Kardec, para o mundo. Somos nós os brasileiros, e não os franceses, não o lugar que ele nasceu. A mesma coisa de Jesus, né? Os lugares que Jesus andou, hoje em dia vivem em guerra. As pessoas têm outra religião, têm outras maneiras de pensar, totalmente diferente daquilo que o Cristo pregou. Mas é coisas que com o tempo vai se consertando. Então ela nasceu em 23, por isso que está se comemorando, no caso ontem, se comemorou 229 anos do nascimento de Amélie Baudet, numa família de intelectuais que a ajudaria nos conhecimentos. Então ela já nasceu, tudo é bem preparado, né? Preparado pela espiritualidade. Então a gente não nasce numa família à toa, mesmo aquela família que a gente não está gostando muito. A gente diz assim, eu só acho que eu estou na família errada. Mas não, a gente está na família certa, a gente está com as pessoas certas, no trabalho a gente está com as pessoas, no momento, né? Mesmo que depois a gente mude, eu vou mudar de trabalho, mas naquele momento eu estou com as pessoas certas. Então, às vezes a gente diz assim, tem alguma coisa errada aí. Não, não tem nada errado. Segundo Chico Xavier, ninguém passa na nossa vida por acaso. Ninguém. Mesmo que a gente conviva com uma pessoa 2 meses, mas não foi por acaso que a gente conheceu aquela pessoa. Tem um porquê por trás daquilo. E a maioria das pessoas são velhos conhecidos nossos de vidas passadas. Então estamos lá, estamos juntos novamente. Pessoas caríssimas, importantes para nós. Estamos juntos novamente. Então vamos dar mais valor a isso. Então ela já nasceu nessa família de intelectuais que iria ajudá-la a também ser uma pessoa que iria ter contato com estudos. E ela teve muito contato com música, teatro, literatura. Então era uma pessoa bem estudada, porque às vezes a pessoa diz assim, espiritismo é uma coisa de ignorantes, né? Porque para uma pessoa acreditar em reencarnação, que morreu, a vida continua, são pessoas ignorantes, jamais, né? Uma vez eu vi um pastor, aliás, nem foi eu, foi minha mãe que é evangélica, ela disse assim, Romildo, o pastor da minha igreja, ele estava dizendo que quando fosse conversar com pessoas de outra religião, não. Mas quando você, que é evangélico, for pregar para um espírita, tomasse cuidado. Eu disse, mas por que tem que tomar cuidado quando for falar com espírita? Porque espírita é muito inteligente. Espíritas são as pessoas mais inteligentes, mais intelectuais, dentre todas as religiões. O pastor que falou isso. Dentre todas as religiões, as pessoas mais intelectuais estão no meio espírita. Então não são pessoas que com qualquer coisa vai se enganar, vai se ludibriar. Não, são pessoas que ela estudam, são pessoas que ela tem conhecimento. Então não é qualquer coisa que vai enganar determinadas pessoas que estudam. É tanto que a doutrina espírita, um dos seus aspectos é o científico. A gente não tem que só, um espírito falou, está falado. Não, vamos pesquisar, vamos analisar a fala desse espírito para ver se isso é verdade. Porque fala-se assim, né? Que bom que evangélicos pensam assim. Mas a gente no meio espírita, a gente vê muito absurdo, principalmente hoje em dia, com a divulgação da doutrina na internet. A gente vê cada coisa que, meu Deus do céu, quando se fala em reencarnação, aquelas coisas fantasiosas. Quem foi Chico Xavier? As vidas de Chico Xavier. Porque não sei quem é a reencarnação de fulano de tal. Aí começa aquelas coisas assim, e o povo gosta daquelas coisas bem fantasiosas, naqueles romances, bem fantasioso. Aí depois começa assim, pela lógica, como é que se explica isso? Aí tem uma coisa assim, quando muita gente, né, se alguém aqui pensa assim, porque muita gente tem aquela convicção que, eu não vou nem falar sobre isso, assim, eu só vou dar um exemplo, que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Aí tem gente que briga na internet por causa disso, porque um diz que não, outro diz que sim, e começa aquela coisa, né? Não, mas... E, assim, em entrevista eu nunca vi Chico Xavier falando isso, né?
mas tem uma pessoa, né, que conviveu com ele e que fala que de madrugada Chico Xavier fazia essas revelações. Aí eu achei bem interessante, por isso que a gente tem que levar tudo pela lógica e pelo bom senso, como dizia Kardec. Uma pessoa chegou e disse assim, mas se Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Aí pronto, aí teve outras, né? Foi Francisco de Assis, porque diz que Chico Xavier, uma das reencarnações foi Francisco de Assis, outra reencarnação foi Santo Agostinho. Pronto, tudo bem. Mas nas mensagens, no Evangelho segundo o Espiritismo, e naquelas perguntas que foram feitas aos Espíritos, que formou as perguntas do Livro dos Espíritos, quem responde aquelas perguntas, quem dá aquelas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, tem Francisco de Assis, tem Santo Agostinho. Então, como é que Kardec estava reencarnado e ao mesmo tempo estava mandando mensagem, estava respondendo pergunta para ele mesmo? Aí daí já fica uma grande interrogação no ar. Então, se era, como se explica isso? Então, para quem crê, não estou dizendo a ninguém que não seja, mas aí a gente tem que procurar uma explicação para isso. Como é que eu estou aqui, tem desencarnados, vamos fazer uma grande reunião mediúnica, e eu estou conversando com entidades que estão no plano espiritual, e depois é revelado que uma daquelas entidades é a minha reencarnação, como se no momento eu estava reencarnado na Terra. Então tudo tem que ser olhado pela lógica e pelo bom senso. Kardec pregava muito isso, que a gente não tem que sair aceitando qualquer coisa não. Ah, mas quem está falando isso é fulano de tal. Pode ser quem for, mas a gente tem que sempre questionar. Então chega quem participa de reuniões mediúnicas, se uma entidade chega, uma vez uma entidade chegou para mim para falar mal de uma pessoa. Veja só, espírito de luz, um dos guias espirituais da casa. Aí chegou, meu irmão, eu cheguei aqui para lhe dizer sobre fulana, que aquilo não mudou não. Eu digo, meu irmão, será? Meu irmão está duvidando de mim? Está duvidando de mim que sou um desencarnado? Eu em pensamento disse, estou, né? Não falei? Se é espírito de luz, vai ler meus pensamentos. E estou sim. Então a gente nem tudo que a gente tem que sair acreditando não. E era isso que eles faziam na época. Nem tudo que espíritos falavam, aquelas perguntas do Livro dos Espíritos, tanto Kardec quanto Amélie e outros que estavam ali trabalhando, não pensem, tem a pergunta número 1, o que é Deus? Deus é a causa primária, né, de todas as coisas. Aquela pergunta foi feita diversas vezes, em lugares diferentes, e a resposta foi a mesma. Todas as perguntas do Livro dos Espíritos foram feitas para espíritos diferentes, com médiuns diferentes, em localidades diferentes, e as respostas foram as mesmas. Então ali ele foi e elaborou aquelas perguntas, foi quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Mas iremos chegar lá, né? Então ela formou-se como professora de primeira classe, e tomou esse gosto de ensinar e aprender. Também ela escreveu 3 livros. Então já era uma preparação. Como era uma pessoa bem intelectualizada, ela também já tinha aquela coisa, de elaborar livros. Como Kardec, antes do Livro dos Espíritos, já tinha escrito livros como o senhor Leon Denisard, né? Então ela escreveu, o nome dos livros dela Contos Primaveris, Noções de Desenhos e o Essencial em Belas Artes. É assim, aquela coisa mais voltada para a cultura, para ajudar a pessoa não ficar só, que antigamente era só aprender a ler para poucos, e principalmente para meninos. Quem for ver o filme Kardec lá na Netflix, vai ver, né, que os alunos lá só eram meninos. As meninas não tinham direito de estudar. Então, tanto ela quanto Kardec admiravam o método Pestalozzi. Então, aí começa a ligação entre os dois. Quem era Pestalozzi, né? Pestalozzi tinha uma forma diferente, trouxe uma forma diferente de transmitir os ensinamentos na escola. Antes tinha uma forma de se educar, mas o método Pestalozzi era o seguinte: o ensino deve, entre outros, né? Eu tirei só alguns tópicos da forma dele ensinar.
o ensino deve partir do mais simples para o mais complexo. Quer dizer, sempre começar das coisas simples para depois ensinar coisas mais complexas, né? Gradativamente. O aluno deve ser estimulado. A escola como um ambiente seguro de amor e afeto, que se inspire no lar. Veja só que coisa linda, né? Eu acho que nem hoje em dia muitas escolas adotam esse método de Pestalozzi, que tem que colocar na mente da criança que a escola é um ambiente seguro e que tem que ter o respeito na escola, tanto como se tem no lar. E também propagar que no lar se respeite. Então é falar com os pais para que haja o respeito dentro de casa, para que ele possa levar para a escola. Esses eram um dos métodos Pestalozzi. Então, a gente hoje em dia diz, mas hoje em dia isso é comum, né? A gente ensinar isso, ver isso, mas na época não. Na época não era comum, não. As pessoas se admiravam. Ensinar a criança a ter respeito, amor, respeito no lar, ensinar do mais simples por mais complexo. Na época não era coisa comum, não. Ter uma formação intelectual, física e moral. Veja só, uma educação também moral na escola. Que tem que dizer assim, não, na escola não, que os pais ensinem, que eduquem os seus filhos, mas na escola não. Eu mesmo digo que, pelo menos esse prazer eu tive, que as melhores educações eu recebi na escola do que mesmo dentro da minha própria casa. Até sobre Jesus mesmo, falar sobre Jesus. Naquela época tinha um ensino religioso, que hoje em dia não tem mais, infelizmente. Mas no meu tempo, né? Agora sou uma pessoa de época. Até um tempo atrás não era não, né? As pessoas contavam, né? Eu já estou naquela época, né? De contar a história do passado, né? Contar coisas que aconteciam quando eu era mais jovem. Então, na minha época tinha um ensino religioso. Eu me lembro que era nas sextas-feiras. Eu ficava encantado lá com a professora. E ela respeitava. Quer dizer, assim, se tem evangélico aqui, também só era evangélico e católico. Cadê os espíritas, né, na época? Mas só era evangélico e católico. Aí a gente vai fazer a Ave Maria. Então quem é evangélico não precisa rezar a Ave Maria, mas vamos respeitar. Então veja só, isso é um dos métodos Pestalozzi. A professora estava lá praticando há anos atrás sem nem saber. Talvez ela nem conhecia, mas geralmente pessoas da educação conhecem quem foi. Então Kardec tinha admiração, foi discípulo de Pestalozzi e ela uma admiradora. Então aí os dois começaram ouvir falar do outro. Olha a época da paquera, né? Os primeiros contatos, né? Elas se conheciam no plano espiritual. Ela chegou primeiro do que ele, né? Ela 9 anos mais velha. Então Kardec é mais jovem, mas mesmo assim, um já ouviu falar do outro. Quando ela escreveu esses 3 livros, chegou ao conhecimento dele. E ele começou a admirar, querendo conhecer quem era aquela mulher. Então, ao tomar conhecimento do trabalho dela, ele quis conhecer. Então, depois de cartas, viram que moravam próximo um ao outro, se namoravam através de cartas, era carta para lá, carta para cá. 2 anos depois, casaram-se no dia 6 de fevereiro de 1832. Ele com 28 anos e ela com 37 anos. E viveram juntos e felizes por 37 anos. Então a mulher, as pessoas já olhavam para ela com preconceito, por ela já ser uma mulher que passou dos 35. Na época, ainda hoje tem isso, né? Infelizmente. Já passou dos 35 anos, não casou ainda, e casando com um rapazinho mais jovem. Mas pouco importa, né? Eram pessoas à frente do seu tempo. Eram espíritos evoluídos que não estavam nem aí para certos comentários. Então, juntos começaram, né? Esse trabalho, 37 anos felizes, 37 anos de grandes trabalhos, e juntos deram aula grátis, antes mesmo de conhecer o Espiritismo. Que agora a gente está passando por um período, graças ao aviso do nosso irmão, os avisos, eu vi que graças a Deus, graças à espiritualidade e os encarnados da casa, aqui no Selec não, mas em muitas casas espíritas as pessoas estão contra a caridade. E quando foi falado, né, que fora da caridade não há salvação. Aí diz assim,
Não, mas a gente tem que se preocupar mais com a caridade moral. Eu sei, a caridade moral, a de perdoar, a de ajudar o nosso semelhante em todos os aspectos da vida, mas a gente não tem de jeito nenhum de colocar de lado a caridade material. Então é pessoas querendo acabar com o trabalho de sopa, é pessoas querendo, dentro da casa espírita, querendo acabar com trabalhos de campanha do quilo, com trabalhos de distribuição de cestas. Infelizmente, existe, que a gente sabe, a gente até vai ver isso daqui a pouco, que até ela enfrentou pessoas assim, na época dela. Então, eles juntos, antes de conhecer a doutrina espírita, antes de começar os fenômenos das mesas girantes, Kardec e Amélie davam aulas grátis àquelas pessoas que não tinham condições de estudar. Então, veja só, eles já tinham aquela coisa da caridade material com eles, por serem espíritos grandemente evoluídos. Aí, quando chega o ano de 1854, começa a era espírita. Então, começou os fenômenos, primeiro nos Estados Unidos. O bom é estudar, né? Porque quando falava das irmãs Fox, para mim também era lá na França, bem próximo a Kardec, né? Quando falava lá das irmãs Fox, que lá no trabalho de evangelização infantil, que eu também faço parte lá do GEAF, que é o Grupo Espírita Amigos Fraternos, lá em Moreno. Então, a cada 15... um domingo sim, um domingo não, né? Que de 15 em 15 dias, nós temos a evangelização infantil. Então, a gente leva esses ensinamentos também para nossas crianças. São os futuros trabalhadores da casa espírita. E a gente fala lá das irmãs Fox. Então, quando a gente fala quem foram as primeiras médiuns, eles já levantam o dedo. As irmãs Fox foram duas, né? Duas meninas bastante jovens, uma com 14 anos e a outra, se eu não me engano, com 18, 16 anos, mas muito jovens. Então, mas os fenômenos das irmãs Fox foram nos Estados Unidos. Veja só, que não foi uma coisa assim... o espiritismo, aí diz, né, nasceu na França, mas assim, os fenômenos começaram em lugares diferentes. Estados Unidos, as irmãs Fox, que é o que acontecia, por elas serem médios de efeitos físicos, dentro de casa tinha muito estalido. Se fosse nos dias de hoje, ia dizer assim, a casa mal assombrada, mas era aquela casa que estalava os móveis, as madeiras da casa, as cadeiras voavam de um lado para outro. E os pais delas ficaram desesperados. E as pessoas achavam aquilo bem divertido. Na França, foram os fenômenos das mesas girantes, que ficou uma coisa bastante conhecida. Cadeiras levitando. Cadeiras pesadas, nessa branquinha aí não, que vocês estão sentados não. Que hoje em dia, para o espírito até fazer um fenômeno desse, tem um pouquinho de dificuldade, a espiritualidade. Cadeira pesada de madeira, mesa pesada, levitava no espaço como se fosse uma pena. E começaram a responder perguntas. As batidas, né? Uma batida era assim, duas era não, ou era o contrário, mas tinha lá as batidas e o povo lá se divertindo com aquilo. Então, os salões enchiam-se de pessoas para verem esses fenômenos. Até às vezes eram pagos. E o que foi que aconteceu, né? Também na Espanha. Então, aí começou, né? Um dos amigos de Kardec dizia a ele, você como um filósofo, um cientista, um químico, ele era tudo isso, um físico, principalmente físico. Vamos explicar por que uma mesa tão pesada daquela se levanta sozinha e ainda responde perguntas. Aí ele disse, como um homem muito sério, né? A gente sempre vê, porque às vezes é uma coisa assim só da foto, né? Só do quadro, da pintura, mas às vezes a pessoa não era daquele jeito. Mas Kardec, segundo até um espírito fala no livro O que é o Céu e o Inferno, né? Tem um espírito que fala, um que jogava pedras, ele dizia, daqui a pouco eu começo a lançar pedras aqui e eu vou ver você que é tão sisudo, tão sério, começar a correr. Como vai ser engraçado? Porque realmente Kardec era um homem muito sério. Então, quando o amigo dele, colega de trabalho, convidou ele para ver os fenômenos das mesas girantes, Kardec disse, eu não vou participar disso, dessas brincadeiras, dessas coisas que não são sérias de forma alguma. Quem foi que incentivou Kardec a participar? Amélie. Vamos, meu amor, vamos lá, veja, você com o seu estudo de física, vai lá
e vai ter uma explicação para isso. Aí foi quando Kardec teve contato com os fenômenos das mesas girantes, que viu que ela respondiam perguntas. Ele disse, não, peraí, uma mesa inerte jamais vai ter uma inteligência de responder certas perguntas. Começou fazendo perguntas, tal coisa diga sim, tal coisa diga não, e ela respondendo certo. Não, tem alguém por trás disso. Então, por trás daí, tem alguém que já viveu na Terra. Aí tem lá a batida dizendo sim. Então ele aí começou a estudar aqueles fenômenos e viu que se tratavam dos desencarnados, aqueles que já viveram na Terra e agora estavam querendo se mostrar através daqueles fenômenos. Então foi quando ele começou a estudar e é por isso que diz, né? Começou a era espírita, porque em vários pontos do mundo teve esses fenômenos. Ele viajava muito para conhecer o que estava acontecendo, então ele foi lá para saber o que ocorria com as irmãs Foxes. Foram elas que na maioria das vezes, também respondiam através da sua mediunidade às perguntas que Allan Kardec dirigia aos espíritos. Era através dela. Até hoje, com a inteligência artificial, tem uma bem interessante, que tem coisa do lado negativo dessa tecnologia toda, mas tem um lado positivo. Aí tem lá com a inteligência artificial, como é que Allan Kardec mostra lá, né, ele fazendo a pergunta e a mocinha lá respondendo, mediunizada, respondendo as perguntas que ele fazia e que foram lá para o Livro dos Espíritos. É uma coisa bem encantadora, né? A gente vai ver assim que o nosso mundo está se transformando, está entrando num mundo de regeneração, nossa tecnologia está avançando de uma forma muito rápida e muita coisa a gente ainda vai ver daqui para frente. Era bom que a gente evoluísse tão rápido assim moralmente, né? Moralmente era bom demais, porque a gente já estava num planeta bem... já não em expiações e provas ou em processo de transição, mas sim um planeta já de regeneração. Se a gente tivesse evoluído tão rápido como a gente está evoluindo intelectualmente, a gente já, estaríamos num planeta bem mais avançado. Aí, nesses momentos que Kardec viajava, ele ia para lugares distantes, então ela que ajudava ele nas cartas, porque era muita carta que chegava para ele com a resposta que outras pessoas, outros pesquisadores faziam relacionado a perguntas aos espíritos. Então chegava para ele avaliar. Ela, junto com ele, avaliava aquelas cartas, ajudava nas suas viagens. Então, certa vez chega uma jovem médium, que um espírito chegou para ela e disse, procure o senhor Allan Kardec. E o espírito disse tudo, qual era o endereço que ele residia. Então a médium chegou toda envergonhada, como eu vou chegar na casa desse senhor se ele não me conhece? O que é que eu vou dizer lá? Mas um espírito está pedindo para eu procurar esse senhor, porque junto nós temos grandes trabalhos juntos. Aí ela, segundo o espírito falou, disse tudo direitinho, onde era o endereço, ela chega lá na residência. Kardec estava numa de suas viagens. Então, mas quem lhe atendeu aquela moça, aquela jovem, foi a senhora Amélie Baudet. Então pediu para que ela entrasse e ela falou, eu estou aqui, estou até um pouco sem jeito, mas um espírito, falou o nome do espírito, e ele pediu que eu procurasse o senhor Allan Kardec para a gente fazer trabalhos juntos. Aí ela disse, no momento ele não está. Aí ela falou, ele se encontra nesse momento, em tal lugar, e falou tudo direitinho. Mentalize, você como médium, se tem esse espírito ao seu lado, mentalize e neste momento sinta-se ao lado dele. Veja só a sabedoria da senhora Amélie Baudet. Mentalize que você está ao lado dele. Então ela tinha aquela mediunidade ostensiva, fechou os olhos e em espírito, que a gente hoje chama de desdobramento, ela se desdobrou até o lugar em que Kardec se encontrava. E lá ela viu. E ela estava lá e, ao mesmo tempo, ela passava as impressões para o corpo físico dela do que ela estava vendo. Ela dizia, vejo, não é um senhor, e começou a descrevê-lo como ele realmente era, né? Fisicamente. Aí ela confirmou. E mais ao lado dele tem tantos seres, tantos espíritos auxiliando ele está escrevendo. Ele se encontra numa escrivaninha,
escrevendo sobre a inspiração de alguns espíritos. Está lá fazendo alguns trabalhos, revisando alguns textos, mas tem muitos espíritos ao lado dele. E dentre esses, tem um que se destaca de tão iluminado que ele é. Quem será, né? Quem será esse espírito, né? Fica aí, né, para nós, né? Eu acho que, né? Tem um que eu não consigo, ele é tão iluminado que eu não consigo nem descrever a luminosidade dele. E voltou aos prantos, com aquela imagem que ela viu, que ela acabara de ver. Então, com certeza, como estava sendo auxiliado aquele senhor, esse senhor Kardec, como ele estava sendo assistido pela espiritualidade superior. Então, depois ela foi ao encontro dele, e ela também foi uma das médiuns, que também é uma coisa tão ignorada, né? Não, Kardec perguntou aos espíritos. Não pegar o livro dos espíritos, a pergunta tal. Kardec fez uma pergunta aos espíritos. Sim, mas como? Como foi feita essa pergunta? Kardec não tinha mediunidade, de que todos nós somos médiuns, né? Ele tinha, e a mediunidade dele era mais intuitiva. Então, tem pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva. Tem aquelas pessoas que ela consegue ver com mais facilidade, sentir, aquele médio de incorporação, de vidência, ver. Mas a dele não, era mais intuitiva. Ele não via espíritos. Então, como é que Kardec fazia essas perguntas aos espíritos? Tinha alguém, né? Tinha que ter algum médium. Então, geralmente, eram essas meninas que o ajudaram. Teve homens também, mas tinham essas meninas, como as irmãs Fox, como essa, que foi ao seu encontro, e que nada disso, nem na doutrina espírita, apagaram a memória dessas mulheres, né? Infelizmente. Então, no 18 de abril de 1857, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Para início foi 501 perguntas, mas foi só o início, né? Depois eles, junto com a Amélie, começaram a elaborar mais perguntas, estudaram melhor, até que formaram todas as perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos. São quantas? Eu estou perguntando porque deu um branco, acho que são 1.019 perguntas, né? Fora aquelas que é a A, B, então, mas começou com 501 perguntas. E depois veio aí o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Aí depois a gente vê que teve obras póstumas. Mas obra póstuma já está dizendo, né? Póstuma, após morte. Então esse livro já foi, ninguém fala, né? A maioria não fala, mas já foi com a ajuda dela. Ela que depois do desencarne de Kardec, ela ajudou, ela foi olhar as anotações dele e viu muita coisa interessante e viu que aquilo dava um livreto. Então foi lá que foi formado o livro Obras Póstumas. Em 1858, eu já estou falando da morte dele, mas até aí ele não tinha morrido ainda não. Viu? Em 1858, foi criada, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. Se hoje existe o SELEC, a UNESG, o GEAF, tantos outros, tudo começou aqui, com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então foi nessa casa que começou as primeiras reuniões mediúnicas, as primeiras palestras. Veja que coisa interessante. Então depois foram sendo abertos casas espíritas em outros lugares. Aí quando foi em 31 de março, com 65 anos, foi quando ele desencarnou, também tinha aquela coisa. Kardec, aí dizia assim, ninguém desencarna antes do tempo. Né? Até o dia desse eu escutei uma médium falando isso, dizendo ninguém desencarna antes do tempo não. Todos nós, falando no YouTube, todos nós só vai desencarnar no dia que está lá programado para o nosso desencarne. Mas raramente também acontece isso, viu? Porque devido aos nossos deslizes, devido à nossa falta de cuidado com a nossa saúde, devido aos nossos gostos alimentares, os nossos excessos, a maioria de nós desencarna assim antes do tempo. A gente tem uma programação reencarnatória, vamos viver até tal tempo, até tal idade, tantos meses e tantos dias. Mas a gente sempre desencarna. Segundo os espíritos, a maioria de nós desencarna sempre muito antes do tempo.
E aconteceu isso com Kardec. Ele não devido a desregramento, mas a falta de cuidado com a sua saúde. Porque os espíritos, aí poderia dizer assim, né? Mas por que os espíritos não alertaram? Ficaram consumindo. Não, os próprios espíritos lá, que estavam com ele na elaboração desses livros, diziam: cuida da tua saúde. Está lá em Obras Póstumas. Cuida da tua saúde. Estás com problemas de saúde, procuras o médico. Tens um tempo maior de descanso. Porque virares noites em claro. Mas Kardec, naquela coisa de estudar, de lançar os livros, naquela emoção, se descuidou um pouco da saúde. Então, teve um dia que ele levou uma queda, bateu com a cabeça e veio a desencarnar no dia 31 de março de 1869, com 65 anos de idade. Então, não era a programação dele. Kardec ainda teria um tempo junto para elaborar até novos livros, mas ele desencarnou um pouquinho antes. E quem ficou seguindo, e que ninguém fala, né? Seguindo o trabalho do movimento espírita, foi a Amélie, e ela ficou encarregada de levar adiante o ideal espírita. Sofreu, como todos nós sofremos, com o desencarne de alguém amado, mas como espírita, sabia que ele continuava no outro lado e que em breve se reencontraria com ele no plano espiritual. Até ele dá uma declaração após o seu desencarne, que é uma das coisas assim, que é mais rara que ocorre, é a pessoa desencarnar e no próprio dia do sepultamento, Allan Kardec escreveu uma mensagem aos seus irmãos de ideal espírita e agradecendo a companhia da sua esposa, a força que ela lhe deu durante os anos de trabalho, os anos de convivência junto. Ele já desencarnou, porque a maioria de nós vai passar pelo aquele processo, né? O que é que está acontecendo comigo? Mas ele já desencarnou lúcido, já abriu os olhos lúcidos no plano espiritual. Então, 2 meses depois, ela criou a Caixa Geral de Espiritismo para ajudar pessoas. Olha aí de novo a caridade material. Por que a gente ser contra a caridade material? Então, ela tem uma caixinha que as pessoas faziam doações e dali ela iria ajudar as pessoas necessitadas. Mas o que foi que aconteceu? Infelizmente, alguns anos depois, tinha lá aquelas pessoas que estavam lá com Kardec e com ela, trabalhando em prol da doutrina espírita. Então, após o desencarne de Kardec, o que é que fizeram? Não, vamos mudar. Vamos mudar algumas coisas. Isso nem acontece hoje em dia, né? Vamos mudar alguma coisa. Aí começou uma pessoa dizendo assim, com a teoria, o que acontece hoje em dia, infelizmente, né? A teoria que Jesus não reencarnou num corpo de carne. Aquela coisa, Jesus era um espírito, durante todo o tempo que passou aqui na Terra era um espírito, jamais teve corpo de carne. E na doutrina espírita, em momento nenhum, está falando sobre isso. Nas obras, nem os espíritos falaram isso. Ah, não, você não concorda conosco? Ela era contra algumas coisas que são os cismas. O que são os cismas? São, um exemplo assim, temos aqui a nossa doutrina espírita. Aí vem uma pessoa, conhece a doutrina espírita, admira a doutrina espírita, mas de algumas coisas discorda. Ah, não, eu vou criar a minha própria doutrina espírita. Aí eu vou fundar um centro espírita que até lê as obras de Kardec, mas que vai ter umas coisinhas diferentes. Existe isso hoje em dia, não existe? Já existia lá naquela época. Então, aconteceu isso, os cismas. Então, pessoas que criaram coisas que não estavam dentro da doutrina, ela não concordou, e o que foi que fizeram? Expulsaram a Amélie do movimento espírita. Então, ela ficou bem triste por causa disso, mas seguiu a sua vida fazendo a caridade. Muitas pessoas nesse movimento tinha também a ambição de roubar, de ganhar dinheiro, tudo isso. Então, ela, infelizmente, ficou bastante triste, mas o movimento espírita não ficou desamparado. Porque os espíritos, eles são muito sábios. Se aquela pessoa falir, porque a gente reencarna fazendo nossas promessas, mas se o nosso irmão Romildo falir, eita, vai ficar sem ninguém para fazer o trabalho, tem um plano B, né? Então vai ter alguém que vai continuar aquele trabalho.
Então, graças a Deus, a espiritualidade já tinha Leon Denis e tinha outros. Depois, alguns anos depois, veio Bezerra de Menezes, reencarnou aqui no Brasil e fez essa divulgação maravilhosa, que foi Bezerra de Menezes quem praticamente trouxe o espiritismo para o Brasil. Depois veio Chico Xavier e a doutrina espírita não parou por causa do erro de alguns não. Até, já está quase no fim, né? A gente viu muito isso no livro... vou dar um spoiler agora, né? Quem ainda não assistiu Missionário da Luz, né? Nosso Lar, parte 2, né? Missionários da Luz, né? Porque aqueles espíritos falham, né? Tinham tudo para montar um centro espírita. Tinha o presidente da casa espírita, tinha o médium, tinha aquele que iria fazer as doações, iria ajudar. Mas na primeira dificuldade, por causa da sua mediunidade, eu sou o médium da casa. Aí se afastou logo e foi cobrar, né? Queria dinheiro. O outro, que era o presidente, era uma vaidade tremenda. O outro foi que disse que ia ajudar, depois de muitas dores, foi que começou a fazer realmente o seu trabalho dentro da casa espírita. Aí quando eles estavam lá no plano espiritual, pensaram, eita, infelizmente a casa espírita fechou, né? Depois, quando eles já estavam esclarecidos, os que faliram, a casa espírita fechou, infelizmente, porque a gente falhou. Eu disse, não. Aí lá disseram, não. Vão olhar quem é que está tomando conta da casa espírita? Então eram as mulheres. Olha aí de novo as mulheres. As mulheres que estavam lá, que eles não davam nem a oportunidade, eram elas que continuaram o trabalho. E a casa espírita seguiu em frente. As crianças cresceram dentro do movimento e fizeram o trabalho acontecer. Então a gente, sem essa coisa de estrelismo, que ninguém é indispensável. Sempre alguém, se a gente não fizer o nosso trabalho, alguém irá fazer. E o mérito será da pessoa. Então, quando foi 21 de janeiro de 1883, ela sofreu uma queda seguida de convulsões e veio desencarnar com 88 anos, sendo recebida no plano espiritual por Kardec e outros nobres espíritos. É o que a gente fica mentalizando, né? Como deve ter sido lindo esse momento, né? Desencarna já com 88 anos, ela ainda viveu um bom tempo sem ele, desencarnou já com certa idade, mas foi recebida pelo seu grande amor no plano espiritual e outros espíritos elevados, tanto quanto ela, porque ela também era um espírito é um espírito de grandiosidade. Então, fica essa mensagem para nós, para a gente reconhecer mais essas pessoas, esses pioneiros da doutrina espírita, esses que trouxeram a doutrina espírita para nós. Até assim, no dia a dia, quem foi que nos levou à casa espírita? Quem foi que fez com que a gente tivéssemos o primeiro contato com o espiritismo? Quem abriu a casa espírita? Todos eles têm seus méritos. Até estavam dando um exemplo de uma pessoa, tal pessoa criou a casa espírita por vaidade. Onde chega, abre casa espírita, depois arruma problema e vai abrir em outro lugar. Mas ela teve o mérito, ela abriu, ela fez um trabalho. Foi por vaidade, vai responder por isso. Mas também não deixará de receber seu mérito diante de um grande trabalho. Então fica aí a história um pouco do que a gente viu sobre essa mulher. Com certeza ela fez coisas maiores, coisas grandiosas, que ficou perdida no tempo, no espaço. Não veio para a história, infelizmente. Mas o que a gente descobriu, passamos aqui na tarde de hoje. A partir de agora iremos olhar esse ser com outros olhos, que muitas pessoas não enxergam. Então que a paz esteja conosco. É chegado o momento de agradecermos por esta grande oportunidade da tarde de hoje. Como os irmãos da casa nos avisaram, o passe será coletivo. Então quem está em tratamento espiritual vai neste momento receber seu passe. Mesmo que você não esteja, mas vamos neste momento receber as energias benéficas que vêm do alto, que vêm da espiritualidade superior, dos espíritos amigos trabalhadores dessa casa. Vamos todos receber essa luz, vamos todos receber essas energias positivas e levar para os nossos lares, que nossos familiares, que nossos amigos e, por que não, aqueles que se dizem os nossos inimigos, possam receber essa luz, tanto os encarnados quanto os desencarnados.
E assim, Senhor e Mestre amado Jesus, neste momento só nos resta te agradecer pela grande oportunidade da tarde de hoje, de estarmos unidos e reunidos em teu santo e bendito nome, falando sobre essa pessoa tão extraordinária que é a Amélie Baudet. Que esse Espírito, Senhor, tão iluminado, derrame sobre nós também o seu conhecimento, que possamos estar à busca de mais aprendizados, mas acima de tudo, de melhoria espiritual, de ser uma pessoa melhor, de crescermos, que uma pessoa, que um ser tão evoluído quanto esse, nos sirva de inspiração para crescermos, para dia após dia melhorarmos e nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, em espírito e em bondade. Que Tua paz esteja conosco. Agradecemos essa espiritualidade tão querida e amada, a essa casa de amor, a essa casa de trabalho e oração, por mais esta oportunidade, e agradecemos essas energias tão positivas, tão benéficas que estamos a receber neste exato momento. E assim, Mestre amado Jesus, na Tua paz, só nos resta te agradecer. A palavra é gratidão. Nós finalizamos mais uma reunião pública doutrinária na noite de hoje. Muita paz para todos.